Olá, querida amiga de L Dias, para compartilhar com você hoje o último capítulo do livro Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. Que livro maravilhoso! Eu amei essa leitura, amei muito. Foi muito ao encontro dos pensamentos que eu já tinha sobre o empoderamento feminino e me trouxe muito mais conhecimento a respeito desse tema e me fez pensar um pouquinho mais. E eu espero que você tenha gostado. E hoje vamos para o último capítulo, o capítulo que vamos falar sobre as mulheres de hoje. E antes de começar aqui a leitura, quero te convidar para conhecer e acompanhar o meu Instagram de L Dias Oficial, onde eu compartilho com você lá conteúdos para mulheres cristãs, conteúdo sobre inteligência emocional para mulheres cristãs. Eu espero ter sua companhia, continuar tendo sua companhia, não só aqui, mas também lá pelo Instagram. E seja sempre bem-vinda. Vamos para a leitura? Era início de noite fria de um inverno rigoroso. Devia estar uns 3 graus. Eu chegava em casa de carro, acompanhada de meu esposo e filhos. Enquanto Samuel manobrava para estacionar em frente à nossa casa e eu buscava coragem para encarar o frio que estava fora do automóvel, me surpreendi com a cena que vira. Minha vizinha estava bravamente enchendo um carrinho de mão com areias de construção que chegara para a reforma de sua casa. Eu não acreditei no que estava vendo. Uma mulher sob um frio congelante, com as mangas de blusa remangadas até o cotovelo e com uma pá e enchendo o carrinho e na sequência dirigindo para dentro do quintal. Na mesma hora eu disse: Nossa, que mulher forte! Ter vindo morar em São José do Norte e conhecer a mulher nortense foi de suma importância para clarear ainda mais minha visão de mulher. A sociedade tenta nos definir como frágeis, delicadas, fracas e até coitadas. Mas sabe o que eu percebi ao redor nesses últimos dias? Mulheres decididas, esforçadas, obstinadas e fortes. Essa é a mulher nortense, de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, onde a subsistência vem do plantio de cebola e da pesca. As mulheres lidam com a realidade de que seu marido pescador passará 15 dias em alto mar, e na ausência deles elas precisam resolver tudo. Também lidam com o fato de que desde novas carecem ajudar no sustento de casa, trabalhando na roça, plantando, colhendo e comercializando a cebola. A roça é um lugar para os fortes, visto que a cebola é plantada nos meses de julho a agosto, onde o inverno está em seu auge. Em meio a geadas no campo, vendavais e temperaturas abaixo de zero, as mulheres passam dias inteiros curvadas em terra plantando. A plantação desenvolve fé, pois o papel delas é colocar uma sementinha na terra, mas aguardar que Deus se manifestará através da natureza e lhes dará a colheita farta. Há momentos que a colheita vem abundante, porém há anos que infelizmente perdem tudo. O encantador é ver a maneira como as mulheres passam por isso. Elas levantam a cabeça, fazem cálculos e se conformam. Conversava com uma querida trabalhadora rural de nossa igreja que me falou com um sorriso no rosto. Anos de colheita escassa, a gente se adapta. Eu mesma sei que será um ano que não darei sequência ao tratamento no dentista, mas vou comprar roupa nova e reduzirei a comida em casa. Mas a vida é assim. Agradeço a Deus, pois ano que vem a gente tenta de novo. Que fantástico poder conviver com essas guerreiras, mulheres que sorriem das adversidades, cantam sob tempestades e não perdem a fé de que dias de colheitas fartas virão. Essa é uma mulher real, essa é a maioria da população. No mundo de idealizações, precisamos ver a beleza que emana da realidade. Porém, é primordial entender que só podemos ver beleza na realidade quando está cheia daquele que embeleza nossos dias e hidrata nossa sede. E aí vem a pergunta que não quer calar: como receber o empoderamento do Espírito Santo? Vamos lá, grife e pratique. Primeiro pré-requisito para receber o Espírito Santo é pedir. Pedir implica no ato da adoração. Sem oração insistente e perseverante, não há poder correspondente. Você precisa desenvolver o hábito de orar por você, mas também pelos outros.
Jesus é nosso grande modelo de intercessão. Ele se retirava regularmente para um lugar calmo para orar e pedir a Deus forças para enfrentar os desafios da vida. Se Cristo, o divino Filho de Deus, entendia que a oração é uma necessidade, não precisamos nós muito mais de oração em nossa vida? Eu já te contei os efeitos da oração intercessora na minha existência e o ciclo do bem que o ato de orar me causou. Mas quero dedicar esse espaço aqui para te ajudar a incutir em sua mente que, através da oração, damos a Deus permissão para atuar poderosamente em nosso favor. Os discípulos, ao ficarem na terra sem o Messias, entenderam que não possuíam poder para continuar a obra do Mestre. O evangelista Lucas registra a sinceridade das orações dos discípulos no Pentecostes. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1,14. Eles perceberam que não teriam poder sem o Espírito, compreenderam que a tarefa era muito assustadora sem o derramamento do poder do céu. Amiga, creia no poder da oração como sua principal fonte de empoderamento, pois jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Então peça, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7. O empoderamento começa com os joelhos dobrados. 2. Trabalhe ativamente pelos outros. Lembre-se, o Espírito Santo manifestou-se poderosamente na vida dos discípulos, pois eles estavam focados no propósito de testemunhar. O Senhor nos dá seu Espírito para que sejamos uma bênção na vida dos outros. Pensemos no ciclo do amor. Quanto mais compartilhamos o amor do Pai, mais o Espírito Santo nos preencherá com a graça para testemunharmos. Temos que aceitar que o derramamento do Espírito Santo está ligado ao compromisso de trabalho pelos outros. Esse conceito nos foi comprovado através de Sara, Raabe, Abigail, Débora e todas as outras, mulheres abençoadoras de sua família, seu povo e comunidade, e isso porque estavam submetidas ao Espírito de Deus. Se a frieza e a indiferença têm reduzido seu senso espiritual e se o seu interesse por aqueles que estão perecendo em seus pecados está diminuindo, é hora de se converter. A melhor opção é se envolver com esforços pessoais para salvar outros. Ao abençoá-los, você será abençoado. 3. Não tenha um coração dividido. Um coração não dividido é um coração totalmente entregue a Jesus, leal à sua vontade. O salmista afirma: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, em Salmos 37:4. Agradar-se do Senhor é ter prazer em sua vontade, é amar o que ele ama, é ter o coração parecido com o dele, é desejar o que ele deseja. O que deseja teu coração? Em páginas anteriores, nós já falamos sobre a sondagem do coração, e aqui complemento nossa conversa afirmando que a palavra coração é muito usada em nossos diálogos. Escute seu coração. Coração fala? Fala, faça de coração. Coração age? Você partiu meu coração. Coração quebra? Segundo o dicionário, coração é o órgão responsável por bombear sangue para o corpo. É um músculo dividido em duas partes, venoso e arterial, ou direito e esquerdo. Para a cultura egípcia, o coração é a capital do corpo. Ele é a fonte das emoções. Embora pesquisas mais recentes defendam a ideia de que o coração e cérebro se comunicam, a Bíblia, de uma forma geral, conceitua o coração como alma e mente. Muitos textos que lemos, ao falar de coração, estão se referindo ao cérebro, porque o cérebro é que tem o controle sobre as nossas emoções e razão. É no cérebro que as informações são processadas e enviadas em forma de sentimentos para o corpo. Textos como Mateus 12:34 e Salmo 119:11 nos ajudam a entender melhor esse conceito, pois a boca fala do que está cheio o coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Agora tente substituir a palavra coração dos versos acima por mente. Faz sentido para você? A boca fala do que está cheio em nossa mente. Guardar as palavras na mente para não pecar contra Deus. Nosso cérebro é o agente não apenas das emoções, mas e principalmente das decisões. É na mente que o Espírito trabalha. É através de uma sensível consciência que ele opera.
Quando abrimos o coração a Deus e entregamos todo o ser a Ele, viveremos paz e harmonia para que o Espírito faça morada. Então descubra os desígnios de Deus em sua vida e viva de acordo com o querer dele. Nossa, tá difícil de sair aqui, meu Deus. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo no coração e vive de maneira inteiramente consagrada a Deus. 4. Renove sua mente. Dê lugar a novos padrões e pensamentos. Existe um ritual bem comum para o primeiro dia de um ano. Aquela análise e balanço da vida, sabe? Minha rotina para o dia 1º de janeiro envolve, em primeiro lugar, ao avaliar como foi meu último ano e quais as minhas necessidades mais urgentes, eleger um texto bíblico que represente meu propósito, alvos e sonhos espirituais. E num desses anos, percebi que precisava de uma renovação de mente, quebrar alguns paradigmas e abrir a mente para novos conceitos e novos formatos. Logo, para acompanhar essa necessidade, escolhi o verso de Romanos 12:2. Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao estudar mais esse texto e a aplicabilidade em minha vida, percebi pontos importantes que quero compartilhar. Ao estudar mais esse texto e a aplicabilidade em minha vida, percebi pontos importantes que quero compartilhar. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? No tópico anterior, nós conversamos sobre alinhar nosso coração à vontade de Deus. E talvez você tenha se perguntado, qual é a vontade de Deus para mim? Quem nunca se fez essa pergunta? Muitas vezes vivem grandes dilemas por conta dessa dúvida, mas se apegam a questões periféricas que podem impedir de enxergar as importantes questões da vida. Um exemplo disso é ouvir na igreja pedidos de oração que alguns irmãos fazem. Eu quero pedir que Deus me mostre a vontade dele, porque eu quero comprar um carro e não sei se devo comprar carro X ou carro Y. Ou ainda, desejo casar com fulano, mas não sei se é essa a vontade de Deus. Minha amiga, sabe qual é a boa, agradável vontade de Deus para você? O grande desejo do Pai é a tua salvação. Isso é o que mais importa para Ele. Então, ao estar diante de um impasse, uma decisão, mentalize se sua escolha vai te gerar salvação. O carro X ou Y será para a tua salvação ou perdição? O casamento com fulano contribuirá com tua salvação? É alguém que somará à tua vida espiritual? Continuando a entender o verso, compreendi mais. B. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Paulo apresenta aos romanos que a vontade de Deus, no caso a salvação, é algo que se experimenta e se comprova. Estarmos vivenciando uma sintonia do nosso coração com o querer divino é a condição para receber o Espírito, e recebê-lo nos dará a sensação de estarmos experimentando a salvação. Se queremos a salvação da mesma maneira que Deus a quer para cada um de nós, não podemos ter dúvidas que a recebemos. C. Não se conformar com o padrão deste mundo, mas transformar-se pela inovação da mente. Precisamos estar inconformados com o padrão que o mundo nos apresenta. Nós já conversamos sobre essa sociedade que padroniza a vida e o empoderamento virá da nossa forma de não nos acostumarmos com um mundo tão preconceituoso, desigual e injusto. O verso deixa claro que essa é uma condição para vivermos a transformação de nossa mente. Eu precisava muito de uma transformação mental e ela veio no momento em que me senti inconformada com o modelo de mulher que eu mesmo criara e não conseguia viver à altura disso. Então a minha frustração, a minha luta em tentar ser e não dar conta me impulsionou ao empoderamento, lembrando que é um processo de uma vida inteira. A mulher poderosa é organizada e eu lutava para ser, mas a verdade é que sou uma das pessoas mais desorganizadas que eu conheço. Mulher forte é aquela que encarou o parto normal. Eu havia passado por 2 cesarianas. Mulher poderosa está sempre impecável, unhas feitas, maquiada, e eu vivendo a correria da maternidade não dava conta de cuidar de mim mesma. Mulherão é aquela que assume as cadeiras de chefia nas empresas e tudo o que eu queria era parar de trabalhar. Mulher forte renuncia à carreira para cuidar dos filhos. Eu trabalhava fora e tinha medo de pausar a carreira e não me adaptar.
Realmente eu não era forte e estava longe de ser, mas em meio ao sentimento de estar inconformada com os padrões deste mundo, permiti que o Espírito de Deus me tirasse desse breu que eu me encontrava e renovasse minha mente para entender que a mulher forte é aquela que reconhece que é fraca e permite ser conduzida por Deus. Eu aceitei minhas fraquezas, busquei a força dele e recomecei mais uma vez. Esse é o poder do Espírito de Deus, renovar teus conceitos e fazer tudo de novo quantas vezes forem necessárias. Minha história ainda não acabou, ainda preciso beber muita água direto da fonte, ainda tenho muitas mudanças para operar, mas carrego a certeza de que só um Deus tão perfeito em amor poderia ter disponibilizado um poder comunal para cada uma de nós. Ao compor cada página desse livro, pensava em quantas mulheres fortes eu conheço. Mulheres reais, não idealizadas por uma novela, um seriado ou uma revista de moda. Mulheres de hoje que pegam um ônibus para encarar um dia cheio de trabalho do outro lado da cidade. Mães que educam 4 filhos honestamente criados. Mulheres que encaram uma sala de aula com 40 crianças indisciplinadas e resistentes ao ensino, mas que formam os advogados e médicos da vida. E nessa reflexão lembrei da mulher mais forte que eu conheço, minha mãe. Filha, seja sempre uma mulher segundo o coração de Deus. Essas foram as palavras de minha mãe ao me abraçar com os olhos cheios de lágrimas no momento da nossa despedida. Eu era uma jovem cheia de muitos sonhos, mas em busca ainda de mim mesma. Estava iniciando uma nova vida totalmente sozinha, longe do aconchego de casa, da segurança do lar, das amizades que eram as mesmas desde a infância e da igreja que um dia me acolhera. Estava partindo para o começo e o recomeço, 1000 dúvidas, expectativas e nenhuma condição de bancar essa nova vida. Eu era uma menina em uma rodoviária indo morar a 1.274 quilômetros longe de casa, com 6 malas e R$300 no bolso. E assim eu descobri as lições mais importantes da minha vida. Dos sonhos que alimentei, muitos deles deram errado. As dificuldades que passei foram inimagináveis na mesma proporção que a mulher que me tornei em meio aos tantos nãos que essa vida me deu. Distante do porto seguro que minha mãe fora para mim, eu precisei aprender a principal lição da mulher empoderada, a dependência de Deus. Porque ela e eu juntas tínhamos passado por tantos desafios no lar, que aprendemos a proteger e fortalecer uma a outra. E talvez aí estivesse minha dependência. Houveram momentos na infância que eu a vi chorar carregando a tristeza de uma relação conjugal que não prosperava ante o vício do meu pai. Nesses momentos, eu mesmo tão pequena abraçava e enxugava suas lágrimas. E na minha inocência infantil, prometia para ela que tudo ia ficar bem. Também vivenciamos juntas a entrega de nossa vida a Cristo, onde mais uma vez nossos laços se firmaram. Eu olhava a Beatriz e via uma fortaleza. Uma mulher que renunciou aos estudos, de trabalhar fora, de realizar-se profissionalmente para ser mãe, posso dizer, tentando ser a melhor mãe dentro dos padrões que ela conhecia. Na verdade, ela possuía poucas referências de maternidade, visto que minha avó, Eva, aquela que me dizia que eu não prestava para nada, fora uma mãe ausente, pela necessidade de trabalhar fora e manter a casa. Mas a rainha do meu mundo lutou para ser diferente e conseguiu. De uma casa em que seu pai saía para farrear e passava dias sem aparecer, e de uma mãe lutadora pela economia doméstica, mas alheia às necessidades emocionais de uma criança e adolescente, ela fez de tudo para proporcionar aos 3 filhos uma vida diferente. De fazer comidinha nas panelinhas de brinquedos, jogar dama em um dia chuvoso, ler uma história, nos ensinar a pilotar uma motoca, preparar a festinha de aniversário, fazendo o bolo, o convite, as lembranças e tudo mais. Das aulas de matemática. Esse sempre foi meu ponto fraco. Incentivos a participar dos programas religiosos, nos levar e buscar e ficar esperando nas sociais da igreja. Assim ela foi se tornando o padrão de mulher com M maiúsculo que eu projetava. Mas um dia eu fui para longe, chorei de saudade, de medo de ter tomado as decisões erradas, diante das dificuldades que eu não planejara. E a Beatriz, com a firmeza da muralha da China, me dizia: não está na hora de desistir, fica firme aí. Você tem um sonho a realizar, mas se desistir, saiba que eu estou aqui para te apoiar. Eu desligava o telefone, enxugava as lágrimas, erguia a cabeça e optava por continuar mais um dia. Houveram momentos que a comida acabou, que os supostos amigos se foram, que as portas se fecharam e ela sempre esteve ali. Há uma ligação de distância para me lembrar quem era o Deus que eu servia e ainda disposta a fazer sacrifícios financeiros para que eu alcançasse meus objetivos. Sempre quis ser forte como ela, e nunca esquecerei de momentos que o poder de Deus sobressaía de suas entranhas.
Foi o que aconteceu no período que já comentei do vício de meu pai. As ausências dele, as bebedeiras, os gastos com álcool, os momentos de embriaguez dentro de casa e tantos outros. Ela sempre esteve lá no mesmo lugar, mantendo a fé de que um dia seria diferente. E esse dia aconteceu. Meu pai, ao chegar no fundo do alcoolismo, conseguiu reerguer-se. E, participando de uma terapia em grupo com outros dependentes, ele ouviu relatos de que o fez perceber a mulher forte que ele tinha em casa. E, após um encontro terapêutico, ele abriu seu coração. Tenho ouvido relatos de homens como eu, porém suas mulheres foram embora. As esposas não aguentaram a vida ao lado de um alcoólatra, mas você ficou do meu lado. Você ainda está aqui. E isto certamente é a força de que preciso para recomeçar. Obrigado. Essa é a Beatriz. Ela sempre fica quando todos vão embora. E permaneceu porque soube ser forte. Essa fortaleza ficou ainda mais clara anos depois com as perdas que teve na vida. Bia um dia perdeu sua mãe. Eva faleceu em seus braços enquanto tentava chegar ao hospital. E minha mãe teve a oportunidade de ser amparada pelo Consolador que Jesus um dia nos prometeu. A cena que ao fechar meus olhos passa em minha mente como um filme é daquela filha que havia perdido sua mãe, dirigindo o funeral, pois o pastor não chegara a tempo. Com uma força sobre-humana, ela falou as últimas palavras para a mulher que ainda em vida ela pôde perdoar. Declamou seu salmo favorito e conclamou a todos que cantassem juntos a canção de despedida. Lágrimas escorreram de seu rosto, mas minha mãe demonstrou a força daqueles que se permitem ser amparadas pelo Consolador. Da mesma forma, anos mais tarde, teve que lidar com a perda de seu pai, Otacílio, um homem que fez escolhas que o afastou dos filhos, e por essa razão minha mãe passou muitos anos sem ter notícias dele. E quando a notícia chegou, era tarde para dizer eu te perdoo, ou eu te amo apesar de tudo. E sabe o que eu ouvi da poderosa Beatriz? Deus é tão maravilhoso que me permitiu estar no funeral do meu pai. De seus lábios não saíram nenhuma palavra torpe ou vã, mesmo sabendo que ali terminara sua família, visto que seu único irmão já tinha falecido com um terrível câncer. Eu sei que nesse exato momento estou conversando com mulheres que passaram ou estão vivenciando experiências bem semelhantes, e eu preciso te lembrar que receber o Consolador começa por entender nossas fraquezas e dessa forma buscar a água que hidrata, a secura que essa vida nos causou. As marcas da Bia em mim foram tão intensas que, longe de casa, desenvolvendo a minha própria história, a cada decisão que fora necessária tomar, martelava no meu cérebro o pedido dela: seja uma mulher segundo o coração de Deus. Ao escolher o homem com quem viveria até a eternidade, Samuel, busquei ser a mulher segundo o coração de Deus. Ao longo da jornada profissional, todos os dias pensava: preciso ser uma mulher segundo o coração de Deus. E assim foi na maternidade, nos negócios, nas amizades, sempre com aquela frase diante de mim: esse é o poder de uma mãe. Essa é uma mulher empoderada, aquela que te deixa marcas que o tempo, distância e outras influências não podem apagar. A minha Beatriz me dizia que eu conseguiria, que eu era capaz. Um dia eu disse em um almoço de família: eu vou escrever um livro. E meu irmão riu. Inocentemente ele achou que eu estava brincando, mas ela me olhou e disse: vá em frente, já deveria ter escrito. E por isso cada página desse livro é para ela, para aquela que acreditou em mim antes que eu mesma cresce, para aquela que renunciou às belezas da vida para me tornar mulher. Louvado seja Deus que criou as mulheres e que no meio do caos que nossas escolhas trouxeram, nos deixou o seu espírito. O ser que nos fortalece para chegar no maior alvo que uma mulher pode desejar alcançar, a eternidade. Deus do céu, quase que não consigo acabar de ler esse capítulo. Que bênção, que maravilha. Vou ler para vocês a conclusão agora. Sentir a força que vem dele é o que eu mais desejo, nessa vida para mim e para você que encerra essa jornada comigo. Sabe que um dia desses comentava algumas palavras que aqui registrei com uma amiga e eu dizia: você pode ser a protagonista de sua própria história. E ela me respondeu: não quero ser só a protagonista, eu desejo ser a autora da minha caminhada. E penso ser necessário te lembrar que o grande autor dessa nossa narrativa chamada vida é Deus. Nós apenas atuamos numa existência que não nos pertence. Ele escreveu nossa história e é escolha nossa atuarmos ou não dentro do propósito para o qual existimos. Empoderamento acontece para aquelas que se conectam ao Espírito de Deus e entendem que esse mundo é pequeno demais para a gente.
É o que afirma C.S. Lewis a dizer: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Lembra aquela menina insegura, incapaz de se amar, que começou a se encontrar quando entendeu o amor de Cristo? Ela ainda está aqui, lutando todos os dias para dar espaço ao poder do Espírito Santo. Aquela menina batalha diariamente para crescer. E eu sei que o crescimento vem do andar com Ele. No capítulo inicial, em que eu questiono quem eu sou, e já ia esquecendo de responder uma pergunta. Hoje, quando me pergunto quem é você, eu seguramente respondo: eu sou a Michelle, uma mulher em construção. Ou, usando as palavras de Cora Coralina, posso falar: eu sou aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Ou ainda inspirada em Caio César: ela floresceu no momento mais difícil de sua vida. Não armou o guarda-chuva, apreciou a tempestade. Hoje se olha no espelho, aprecia a paisagem e percebe que foi preciso de dias difíceis para se tornar uma mulher de verdade. E se eu pudesse te dar um último conselho, me apodero das letras de uma canção que diz: só sabe o que é saudade quem já disse adeus. Só sabe o que é distância quem pra longe andou. Só sabe o que é o encontro quem um dia se perdeu. Só sabe o que é lembrança quem se esqueceu. Só sabe o que é resgate quem cativo foi. Só sabe o que é esperança quem já esperou. Só sabe o que é amor quem recebeu. Só sabe o que é o abraço quem se aproximou. Para saber quem é Deus não basta ouvir falar. É preciso conhecer, viver, buscar com Ele, andar. Para a vida entregar é pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder o lugar. É preciso ser dele de corpo e alma, desesperadamente o amar. Não sabe o que é vitória quem não se esforçou. Não sabe o que é final quem não começou. Não sabe o que é alívio quem nunca sofreu. Não sabe o que é entrega quem não se rendeu. Só sabe quem é Deus quem a ele se entregou. Só sabe o que é ser salvo quem o encontrou. Aceite esse encontro com o Deus que é apaixonado por você. Para ouvir essa música, Só Sabe, de Joyce Carnassale, acesse o canal do YouTube ou em outras plataformas digitais. E é isso, queridas, finalizamos esse livro maravilhoso e eu tô aqui com meu coração quentinho de amor, de ternura com esse último capítulo e apertado também porque a gente se identifica com tantas partes. E para você que não tem esse livro, vale muito a pena adquirir, porque lá no final tem um apêndice aqui com um planner de estudos para você conseguir fixar ainda mais esse conteúdo maravilhoso e com desafios diários para que você possa colocar em prática. Afinal, todo conhecimento que você não coloca em prática, que você não vivencia, ele acaba indo embora, né? Acaba sendo, eu costumo dizer que uma perda de tempo. Então, vale a pena tudo que você ouve para edificar a sua vida, para edificar a sua alma, que você consiga colocar em prática. E é isso. Um ótimo dia, tarde, noite, seja o horário que você esteja assistindo, que você possa receber o verdadeiro poder ao clamar a Deus pelo derramamento do Espírito Santo sobre sua vida.